Vamos botar as coisas, os pingos nos is. Analista geopolítico fala de tudo, na inserção global, no momento, na história. Pega tudo, mistura tudo, coloca em cima da mesa e te dá explicação lógica e pontual. Eu faço geopolítica e estou aqui pronto para discutir. E as pessoas vêm dizer que eu não sou preparado? Qual é? Quem é preparado? Bolsonaro? Lula? Lula, um semi-analfabeto que manteve esse analfabetismo única e exclusivamente para virar um personagem, para se manter como um personagem. Lula tem mais tempo de governo do que Geisel, Médici e Arthur da Costa e Silva juntos. O próprio Médici, que ele um dia disse que votaria nele. Ninguém me falou, não, eu vi, pode procurar. Naquela época, companheiro, eu votaria nele. Até eu votaria nele, porque emprego tinha em tudo quanto é lugar. E o Brasil perde aquilo porque você precisa ouvir verdades. Verdades. Fala-se tanto aí em revisão disso, daquilo, revisão histórica. Verdade 1, por exemplo. Bem, esse mundo de maravilha que o PT nos trouxe, que a Nova República nos trouxe, em que todo mundo quer fazer a revisão da anistia em 1979 pelo desaparecimento de 360 e poucas pessoas, desaparecimento ou morte é que está escrito lá no relatório, não fui eu que escrevi. Hoje, no Brasil, nós temos esse número aqui. 334 entre mortos e desaparecidos por dia. Por dia! Por dia! Aí você não quer que eu seja veemente. Você não quer que eu dê uma porrada em cima da mesa. Você quer que eu mantenha a educação com esse tipo de gente, com esse tipo de canalhinha acadêmico, batendo palma para Oscarzinho de bosta. Está aqui o número. Você pode fazer a conta em casa. Você pode consultar os números. São 75 mil desaparecidos no ano passado. A maioria deles foi para a Disneylândia e não voltou. Ao mesmo, tem 47 mil homicídios. Você soma os dois, vai dar um número lá. Você divide ele por 365, só te dá um bizu. 365 são os dias do ano, tá? E você vai descobrir que morrem ou desaparecem hoje, diariamente no Brasil 334 bonecos. Ou seja, meia-noite começa a contar mais 334. Estatisticamente é isso. Aí você vem querer me dizer disso aí? Os anos de chumbo. Ano de chumbo eu estou vivendo agora. Com toda certeza. Eu como cidadão. Ano de chumbo. Naquela época você não podia falar. Não podia falar o quê? Falar merda. Eu acho que poderia ser um pouco menos invasivo. Poderíamos ter mais liberdade. Eu não estou apoiando, não. Mas eu estou falando que liberdade que eu estou sentindo falta. Liberdade de escutar a Anitta, o Oruan. O Oruan estaria preso. E a Anitta junto, na mesma cela, um do lado do outro. O que esse pessoal faz com a cultura do Brasil é uma vergonha. Dá para ver a qualidade musical da década de 60 e 70 e ver o que aconteceu no Brasil da década de 90 para cá. Quanto mais liberdade, mais a nossa cultura acaba, some, desaparece. Hoje é isso, naquilo, é aquilo, naquilo outro, eu vou botar naquele seu buraco, eu vou fazer isso. Não há sutileza, não há carinho, não há romantismo. Se falava em sexo, se falava em vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meu beijo como açoite e uma mão mais atrevida. Isso é uma trepada, gente. Se você não sabia, não se choque. Isso é uma trepada. Isso é uma belíssima de uma transa. Sexo entre duas pessoas. Ninguém precisou botar o dedo naquele lugar, ninguém precisou enfiar o dedo naquele lugar, ninguém precisou partir para a escatologia para simplesmente fazer uma belíssima música sobre um tema corriqueiro e normal entre os seres humanos. Viva! Viva! Viva o sexo com responsabilidade. Ótimo, está aí.
Então, você, quando escutar cavalgada, você vai descobrir, se você não descobriu ainda, que não tem nada de equestre naquilo ali, que aquilo ali é uma transa entre duas pessoas. A não ser que sua capacidade mental só consiga entender mesmo quando alguém ir para o palco e dar o espetáculo que a Anitta dá. É essa a liberdade que eu queria? É essa a liberdade que eu queria para o meu filho? Eu já falei para você que eu tenho que ser repetitivo. Faça conta comigo. 5.670 pessoas, se não me engano, foram assassinadas em 1976. Ápice dessa ditadura militar para um país com 120 milhões de habitantes. Tem que levar em consideração isso. Hoje nós somos, segundo o IBGE, que não dá para saber nada dele, porque o IBGE está sendo manipulado, usado como ferramenta. Ele disse que a gente tem 203 milhões de habitantes. Então, a gente aumentou a nossa população aqui em 80%. E os crimes aumentaram em 900%. Temos 47 mil homicídios, mas já chegamos a 65 e temos 75 mil desaparecidos. 75 mil desaparecidos. Olha que número bonito. Olha que número bonito. Você sabe o que é liberdade? Liberdade é você sair 2 horas da manhã da sua casa, caminhar pelas ruas da sua cidade, algo que é impensável na cabeça de qualquer um aí, qualquer cidade do Brasil. Não é o Rio de Janeiro, não, é qualquer cidade do Brasil. Sair 2 horas da manhã e caminhando pela cidade e atravessar a cidade. Isso que é liberdade. Isso que é liberdade. Liberdade é saber que seu filho saiu e vai voltar. Isso que é liberdade. Sobre a judicialização do Brasil, a gente tem que falar a verdade. Ela começa aqui no Brasil para valer em 2013. A violência começa muito antes. Logo após a guerra de 20 centavos do seu Fernando Haddad, que fez o papel dele aí, do não vai ter Copa, do Boulos, que está aí para ser ministro, e outras merdas no mesmo sentido. Tudo foi um balão de ensaio para aprovação da lei da delação premiada, criado por uma procuradora de trajetória obscura do Mato Grosso, que na época estava pelo PT e agora sumiu no meio do mato. Ninguém sabe. E a aprovação de Dona Dilma. Essa lei espúria, tá? Que fere o Código Processual, Penal, Criminal brasileiro. Porque aqui não se prevê isso, porque nós não temos, o nosso direito é escrito, não é o direito imperial. E isso aí deu base robusta para a criação da República de Curitiba, a maior excrescência jurídica da nossa história, onde um juiz eco de uma vara desimportante, de uma cidade longe dos núcleos de decisão, avocou para si, com um silêncio beneplácito de todas as instâncias superiores, de todos os poderes, a função de sabotar o modelo econômico brasileiro e destruir suas principais empresas. Tudo isso com o silêncio sepulcral de todos os poderes. A Veja, a Globo, diziam que um juizeco de uma vara era especialista em lavagem de dinheiro. Nunca foi especialista, não existe vara especial nenhuma disso. Nada, nada. Nessa época, a direita brasileira urrava. Cada medida ferindo a lei era motivo de vibração. Você lembra? Eu já falei para você que eu não tenho herói, que eu não tenho ninguém de estimação, porque quando o Sérgio Moro fazia isso, se avocava o direito de ser a justiça no Brasil, feria a lei, a direita brasileira urrava. Cada medida ferindo a lei era motivo de vibração. Bolsonaro e seus filhos pela rua se deliciavam com qualquer tipo de prisão e perseguição ao poder que estava na mão do PT na época. Tá? Do lado do PT, a turminha da esquerdola chorava pitangas, se jogava ao solo em choro contínuo e compulsivo, atacava a Globo, Felipe Neto, influencers e toda a mídia. Eram todos inimigos do judiciário, que queria o mal da esquerda. A direita apenas ria da situação e se divertia, pouco se importando com o arrepio da lei e que o judiciário tinha lado. Pouco se importava com isso, enquanto o PT atacava a Globo, atacava as instituições, atacava tudo. Somos os perseguidos. Eis que, após a mudança do governo nos Estados Unidos, que somos satélites lá, tudo permaneceu
igual no que tange à ditadura do judiciário, no escancário e no desrespeito aos direitos individuais do cidadão por cortes específicas. A única diferença é que saiu a 13ª Vara de Curitiba de Sérgio Moro e sua quadrilha de procuradores da República do Paraná, todos bilionários, assaltando o erário público, a destruição da indústria brasileira, da engenharia brasileira, e no lugar dele entrou o STF. Agora, a turma do Roberto Marinho passou a ser amigo da esquerda. E a Globo virou inimiga da direita. Assim como a mídia, que era amiga da direita, passou a ser sua inimiga. E os atos de exceção, tão aplaudidos pela direita e condenados pela esquerda, inverteram o sinal. Entenderam? Agora, a esquerda defende o estado de exceção, o Felipe Neto, a Globo, os influencers, todo, mostrando mais uma vez que você não vive numa democracia, você vive uma farsa, você é apenas um boneco no meio disso tudo. O que nós temos é uma peça ensaiada em cima de um palco, em cima de um palanque, aonde os personagens podem entrar no ato seguinte com outra personalidade. Tudo isso é uma prova retumbante de que a nova república morreu e deve ser enterrada como indigente. Não tem dignidade nenhuma nela. E nós, como brasileiros, temos que evocar o nacionalismo racional, sem xenofobia, sem racismo, sem autoritarismo, com a única coisa que pode nos salvar desses dois grupos tão diferentes e tão iguais em desonestidade, e tão iguais, tão assustadoramente iguais, e que devem receber o mesmo destino, a lata do lixo da história. Quando você fala de PT, quando você fala de Bolsonaro, quando você fala dos políticos da esquerda, da direita e do centrão, você tem que colocá-los todos na lata de lixo da história. É essa aí. Quanto ao judiciário, existem bons operadores e maus operadores. Tá? Com certeza absoluta, um sistema nacionalista saberá valorizar um e punir o outro, sem dúvida nenhuma. Você vive uma farsa. Uma farsa. Alugaram o Brasil e colocaram isso. Duas coisas se unem agora nesse momento. Uma, a Europa, que não aguenta um tapo, é um gato morto, liderado por Macron, cometeram a ousadia de ameaçar a Rússia. Eles ameaçam a Rússia na intenção de que o Putin tenha uma atitude virulenta e eles consigam sensibilizar a oposição americana, o deep state americano, para fortalecer, pressionar o Trump e mudar a sua posição. Sem os Estados Unidos, a Europa não vai a lugar nenhum. Sem os Estados Unidos, a Europa não consegue nem ser corna, que sozinha não dá para ser corno. Uma potência igual a França ameaçar a Rússia é piada. Uma chuva de Orshnik que acabaria com aquele país. De relance pode acabar com a Alemanha e com a Inglaterra. E o detalhe, e principalmente a Polônia, que está ali igual um galinho garnizé. Para quem não sabe um pouco de história, eu vou passar para vocês. Em 1938, ali na Tchecoslováquia, na República Tcheca, eu acho, República Tcheca e Eslováquia, né? Ali é tudo bem, eles... É a mesma coisa, vamos dizer, Tchecoslováquia, porque eles se dividiram, mas continuam bem. Tem povo que está junto e brigando. A Tchecoslováquia não, eles estão divididos e se dão bem. Ali existe uma região chamada região dos Sudetos. Foi ali que todo mundo passou o pano para Hitler. E a Polônia entrou junto com a Alemanha para roubar os outros. E, para quem não sabe, foi a Polônia que atacou a Alemanha em 1939. E em 7 dias tomou um pau que não sabia de onde veio. E de lá para lá só derrota. E essa Polônia que fica igual um cão de guarda lá, não aguenta um tapa. E todos eles criam uma situação de constrangimento para o Trump, tentando colocar a opinião pública contra o Trump, levantando o Estado adormecido americano, o Deep State americano, onde eu não tenho dúvida nenhuma que os serviços de inteligência russo e chinês estão trabalhando junto para abastecer o Trump,
Fazem isso porque, grandes amigos, não, é por interesses. Tudo que move a geopolítica é interesse, tá? Então, mas interesses, pelo menos são interesses pacíficos. O Deep State está sendo destruído. O Deep State está sendo corroído e vai reagir. Você vê a reação deles na mídia paga. No Supremo dos Estados Unidos, a Suprema Corte, que mandou o Trump voltar a dar dinheiro para o USAID. Duvido que ele vá obedecer à Suprema Corte. Aguardem, vocês vão ver a posição dele. Duvido. Querem arrastar o Trump de volta para o cenário, quer seja pela dor ou pelo amor. Pelo amor não dá mais, porque amor, por enquanto, ele está com a China e com a Rússia, vislumbrando um novo mapa. Ele vai aplicar o golpe de juntar todas as criptomoedas, porque o sonho dele é pagar a dívida americana com dinheiro que não existe. É um direito que ele tem. Se tiver otário no mundo suficiente para cair nisso, parabéns. Ele está certo. Está certo, é isso mesmo. Não tem que ficar defendendo otário. Bolso de otário é costurado nas costas de cabeça para baixo. E é isso que tem que ser feito. Cada ataque que o Trump recebe, ele toma uma medida. Ele tirou todo o serviço de inteligência e parou de compartilhar todo o serviço de inteligência com a Ucrânia. O próximo passo é tirar o Starlink, que já dizem que em alguns lugares não funciona mais. E a Rússia, ao mesmo tempo, está preparando uma massiva massa de guerra para fazer um grande ataque. E tem especialista, não sou eu, tem especialista americano dizendo que Kiev pode ser atacada e aí você vai perder a Ucrânia inteira. Provavelmente, os acordos que estão escritos com a BlackRock, a Rússia vai atendê-los numa boa e tudo vai ficar bem. A Ucrânia deixa de existir, os acordos são respeitados, porque é assim que funciona a geopolítica. Ela não funciona do jeito que eu quero, ela funciona como se apresenta. O passo seguinte hoje seria simplesmente a Ucrânia cair inteira. E não vai ter pedaço de terra para ninguém, não vai ter polonês pegando pedaço, nada não. No máximo a Bielorrússia. Só talvez a Hungria, que é visto com bons olhos. Romênia, todo mundo. Romênia mudando o governo pode ser. Estamos a um ponto de ruptura total, porque a resposta dos Estados Unidos, a tentativa da Europa de ameaçar ridiculamente ao Putin e à Rússia foi: arranca toda a inteligência de lá, deixa eles sozinhos. Cortou tudo, embargou o material que já estava na Polônia para ir para a Ucrânia. E a Rússia, diante disso, prepara uma superofensiva. Superofensiva. Talvez a primeira depois, a única depois da ofensiva de Mariupol, porque as outras foram todas de manutenção. Todas elas usando a doutrina Surovikin, que manteve as linhas e avançam tranquilamente, organicamente, sem pressa. Só que agora nós temos a capacidade de ver, de repente, um grande ataque a Kiev. Os arredores, as forças armadas ucranianas estão perto do colapso. E se faltar a comunicação, se faltar tudo, a cada atitude que você vê da Europa, o Trump silenciosamente vai lá e faz outra coisa. A Ucrânia só sabe se vai sobrar alguma coisa, e para o Trump é o seguinte: vai obedecer os contratos que a gente tem aí? Vamos. Então, filho, é 100%, 0,1. Senta o dedo. É isso que você tem que ver da geopolítica. Não é, ai, acabou a geopolítica. Ai. Agora, mais uma vez, batendo a minha tecla, a Rússia às portas de uma grande ofensiva. Os Estados Unidos, preocupado, Trump, que eu vou voltar nesse assunto amanhã, sobre o Deep State americano, como a sociedade americana, que parou de se beneficiar com toda a roubalheira, com toda a sacanagem que tem nos Estados Unidos, e como esse grupo está agindo contra o Trump. É um grupo parecido e análogo ao que passou no cerol
os dois irmãos Kennedy e pegou a saga Kennedy e condenou a desgraça. Inclusive, um dos Kennedy faz parte do governo dele. Então, está no caminho certo. Enquanto você ouvir isso dos lacaios, enquanto você ouvir falar mal do Trump no cenário brasileiro, dos lacaios daqui, desse núcleo ainda ligado aos democratas e ao deep state americano, que foi criado pelos Clinton, por Obama, por essa quadrilha inteira, que teve na figura do Biden agora o seu máximo expoente, só para vocês saberem, a USAID já começou a sua carreira, fundada em 61, em novembro de 61, em 64 já passou o cerol no seu próprio presidente. Começou bem. Não, começou bem. Muito bem. E aqui são eles os grandes perigos. Não é à toa que eles não andam dando mole. Agora, a mudança é profunda. A briga é feia. A guerra é longa, é uma guerra surda. Você não vai enxergar essa guerra. Você não vai enxergar essa guerra. Essa guerra você não vai ver. Essa guerra está acontecendo agora. É a guerra da secessão número 2. É a guerra civil americana, que está sendo feita de forma surda, economicamente, nos bastidores, escondida, mas aonde tentam, de qualquer jeito, minar ou colocar de novo o Trump na mesma linha que existia antes. Não há condição. Esse pessoal não tem a mínima visão de como está a economia americana, destruída, deteriorada, a vida do cidadão americano. E hoje Trump conta com o apoio. O Trump está metendo 10%, 20%. Daqui a pouquinho ele vai lá, tira e bota zero. Como eu falei, ele é um negociante. Ele vai fazer de tudo. É muito melhor fazer isso do que jogar bombas. Ele vai sobretaxar, aqui no Brasil sobretaxaram também. Ele vai sobretaxar isso, aquilo outro, vai fazer defesa, vai instigar o empresário americano a investir. Capacidade industrial eles têm, só que eles pararam 20 anos no tempo, 30 anos no tempo, desde o meados de 90 ou final de 80, dos anos 80, eles pararam no tempo, não precisaram fazer mais nada. E realmente hoje eles estão com um déficit, um buraco muito grande. A sociedade totalmente corrompida, corroída, deseducada, doutrina woke mandando de norte a sul. Nós ganhamos de presente esse lixo também, aqui no Brasil, graças à esquerda brasileira, e da direita brasileira nós ganhamos o neopentecostalismo, que agora também entra do outro lado, ou seja, tudo é farinha do mesmo saco, todo mundo está no mesmo lugar, ninguém muda nada. Todo o processo de nova democracia brasileira é um lixo só, com um objetivo só, atendendo aos mais sórdidos desejos de onde está o capital. A Europa não tem nada para negociar, absolutamente nada, não tem como ameaçar ninguém. Isso é uma tentativa vã de trazer Trump para o cenário. Trump, a única coisa que marcou até agora é dia 9 de maio, quem sabe eu não estou lá dia 9 de maio. Dia 9 de maio, no Kremlin, o dia da vitória com Jinping, inaugurando uma nova visão global e, pela primeira vez, algo plausível e palatável com cara de século XXI, de algo de melhora que nós não temos há tanto tempo. Você tem a última chance de fazer um Pix para ajudar o canal. Esse canal, para manter esse conteúdo aqui, precisa exatamente disso.